Saudações a todas e todos. O meu nome é Luana Veiga, eu sou artista e pesquisadora de arte de ação. Eu estou aqui na minha casa em Curitiba hoje gravando essa fala, porque estamos passando por uma crise sanitária em nível planetário, a pandemia de Covid-19. Eu preciso confessar que eu preferia muito mais estar a falar ao vivo, mesmo que esta plataforma permita que minhas palavras cheguem a lugares e tempos muito mais distantes. E é mesmo por isso que eu começo essa fala contextualizando sobre a pandemia, porque desejo que esse vídeo seja assistido daqui a muito tempo. Ainda que esse vídeo possa aumentar o alcance do meu discurso, por outro lado, aumenta a responsabilidade desta fala, aumenta a sua institucionalização, permite a análise e o escrutínio crítico, retira a empatia das e dos interlocutores. Ou melhor, para mim, subtrai totalmente a pessoa interlocutora. Por isso, já que estou me confessando, eu estou assustada. Eu estou também desconfiada, pois o distanciamento social, necessário para o cuidado da vida de nossas comunidades, nos empurrou para as relações mediadas pelas telas. Por um lado, eu fico contente em perceber que posso interagir com amigas e amigos que já estavam distantes virtualmente, mas que não nos encontrávamos, mesmo que essa possibilidade já existisse. Por outro lado, o óbvio, faltam os corpos. É claro que eu prefiro ver a minha avó pelo smartphone do que não vê-la em absoluto, mas falta o seu abraço. As telas e encontros virtuais são muito úteis, mas a falta da dimensão física, corporal, é inegável. Então, nesse contexto, as redes de artistas e agitadores culturais também migrou com força para o espaço virtual. Ainda em março, abril de 2020, os primeiros meses de distanciamento social aqui no Brasil, e também os mais intensos, aconteciam tantos eventos virtuais que ficava difícil de acompanhar. Apresentações musicais, palestras, lives de todo tipo. Arte viva ao vivo. Arte viva ao vivo? Em que vivo é esse? De que live estamos falando? A arte da performance, ou arte de ação, ou ainda body art, tem como base a presença do corpo de um artista no espaço-tempo, compartilhado com o espectador. A pesquisadora mexicana Josefina Alcázar, por exemplo, no seu livro Performance, un arte del yo, ela diz assim, que a performance, também conhecida como arte de ação, tem como características principais ser uma arte viva, uma arte ligada à vida cotidiana, onde o corpo do autor, sua presença física é fundamental, e onde a experiência real, corporal, é fonte de compreensão. Na performance, não há distância entre o momento da ação e o da recepção por parte do espectador. É uma arte ao vivo, direta. Os artistas de performance, segundo Alcázar, fazem uma arte viva, onde a presença física do autor é fundamental. É uma intervenção na dimensão temporal da vida. O artista está aí em frente ao espectador. Coincidem no tempo e no espaço. O referente está no aqui e no agora. É também bastante comum, eu mesma afirmo algumas vezes, dizer que a performance ela não representa alguma coisa exterior ao que está acontecendo, mas ela apresenta situações para serem vividas
experimentadas. A historiadora de arte Amelia Jones, no seu livro Body Art, Performing the Subject, também trata disso. E ela diz assim: a maioria dos primeiros relatos dessas práticas fez uma reivindicação do status da body art como a única forma de garantir a presença do artista. Ela diz que performance é sobre a presença do artista na vida real. Já o pesquisador brasileiro Renato Cohen, no seu livro Performance como Linguagem, ele faz uma definição da performance como uma ação ao vivo, na qual ele consegue até criar uma notação matemática para descrever a relação. Ele fala então que o teatro é igual ao homem em função do espaço e do tempo da apresentação. Ele afirma que, para se caracterizar uma performance, algo precisa estar acontecendo naquele instante, naquele local. Para Renato Cohen, uma ação filmada que aconteceu num outro tempo, num outro espaço, ela não pode ser considerada uma performance. Ainda na década de 1960, o crítico norte-americano Henry Geldzahler faz uma apologia da presença ao vivo do público nos happenings, dizendo que o registro desses eventos em fotografias ou filmes não passavam de relíquias para se recordar de happenings que já haviam morrido. Ele fala isso nesse livrinho aqui. Mas, mesmo que esses vários autores, artistas, historiadores façam essas afirmações, o fato é que fotografias e vídeos foram explorados por artistas de arte de ação desde as primeiras experiências. A gente pode ver isso como, por exemplo, no trabalho Salto para o Vazio, de 1960, do artista Yves Klein, ou nos filmes experimentais do Bruce Nauman, como, por exemplo, Manipulando a Barra T, de 66, ou Caminhando de maneira exagerada em volta do perímetro de um quadrado, de 67, entre outros. Esses trabalhos, eles foram realizados para ser vistos diretamente na fotografia ou no filme. Eles não são considerados documentos de trabalhos que foram exibidos antes. Não havia presença do público. Esse é o filme Eye Blink, ou Piscar de Olho, da artista japonesa Yoko Ono. Ele foi feito em 1966, em película de 16mm, e é parte da série Flux Film. Aqui temos o vídeo Preparação 1, da artista brasileira Letícia Parente. Foi feito em videotape em 1975.
Esses dois exemplos de uso precoce do filme ou do vídeo como o local mesmo onde o trabalho se realiza, mostram bem essa relação que sempre existiu dos artistas que realizam performance com esses meios. Naquele momento, a operação-chave era o deslocamento da importância do produto final, a obra de arte acabada, para o processo, tanto o processo de realização de uma obra, quanto uma experimentação mais livre, que não tivesse mesmo um resultado final. Aqui a gente tem duas situações. Ambas se utilizaram de planos de sequência e som direto, ou no caso do Fluxfilme, sem som. Ou seja, nenhum dos dois colocou uma camada adicional de som para criar a metáfora. A presença dos corpos nos dois filmes é dada pelo enquadramento. Um grande plano de detalhe do olho que pisca, ou o busto de costas e seu duplo no espelho. De fato, o enquadramento do olho de Ono funciona ali como uma maneira de destacar, ampliar, evidenciar o potencial estético de um gesto cotidiano absolutamente prosaico, o piscar de um olho. Ali se buscava a fusão total da arte e da vida cotidiana, nesse olhar atento. O recorte desse gesto cotidiano marca a descontinuidade dessa experiência, enquanto experiência estética no fluxo das vivências cotidianas. No trabalho de Letícia Parente, por outro lado, o gesto cotidiano é desnaturalizado, e essa descontinuidade se dá pela ação de vedar os olhos e a boca e maquiar-se por cima. A câmera permite que a gente entre no espaço íntimo do banheiro, que acompanhemos quase como se estivéssemos lá dentro com ela. Estamos inseridos num espaço real, não é um cenário construído. A ação também está se desenvolvendo em tempo real, no momento da captação. Não há uma encenação. Os planos médios e planos de detalhe aumentam a nossa sensação de intimidade com aquele evento. Os dois trabalhos acontecem, como define Christine Mello, no enfrentamento dos corpos das artistas com as câmeras, e não com o público diretamente. Para Christine Mello, nesse livrinho aqui, esses trabalhos eles não podem ser considerados registros, evidentemente, mas eles são uma verdadeira síntese de linguagens, que ela vai chamar então de video performances. Aqui temos outros dois trabalhos, mas agora são registros de trabalhos ao vivo. Essa é a terceira apresentação da performance Cut Piece da Yoko Ono, realizada em 1966 no Carnegie Hall, em Nova York.
It's number one. Second hit. It's number two.
delicate. It might take some time. Oh, not too long. I don't want to cut it. That's the expression on her face. They carry away. I'm gonna make a piece for Playboy, Richard. Cornball. Agora vemos o registro da performance Relação no Tempo, Relation in Time, feita em 1977 em Bolonha por Marina Abramovic e Ulay. We are sitting back to back, tied together by our hair without any movement for 16 hours. Then the audience came in. We continued sitting for 1 more hour. Agora, nós vimos 2 exemplos de registros de ação ao vivo, nas quais a presença física, tanto das artistas como das e dos espectadores, era fundamental para que os trabalhos se realizassem plenamente. No caso de Relation in Time, Relação no Tempo,
O que assistimos é um fragmento de um filme de 74 minutos, que foi transferido para vídeo, que registrou uma ação que durou 17 horas. As primeiras 16 horas, os artistas ficaram sentados de costas um para o outro, amarrados pelos cabelos, sem nenhuma interrupção, sozinhos. Na 17ª hora, foi aberta para visitação pública dentro dessa galeria em Bolonha. Nessa documentação, é possível ver a passagem do tempo nos corpos, a postura dos corpos se modificando, a expressão facial ficando mais tensa, a amarração dos cabelos se desfazendo. Trata-se de um enquadramento fixo, mostrando planos praticamente iguais, mas é assim que conseguimos ver as modificações nos corpos. De fato, é o tempo expresso nesses corpos, o cansaço expresso nesses corpos, o que forma a bela metáfora desse trabalho, os relacionamentos no tempo. Essa experiência de duração e privação vivida pelos artistas é que se manifesta e que é possível ver mesmo no registro em vídeo. Em Cut Piece, ou Peça de Corte, da Yoko Ono, vimos um filme de 8 minutos. Ele foi realizado em película de 16 milímetros pelos irmãos Maisel, importantes cineastas do cinema documentário americano, ligados justamente ao movimento do cinema direto, que era uma corrente do cinema documentário que procurava alguma coisa muito parecida do que a performance, procurava um grau bem grande de realidade. Esse filme registra uma apresentação da Yoko Ono que aconteceu no palco do teatro do Carnegie Hall. Nessa apresentação, nessa ação, o público podia utilizar uma tesoura que estava lá disponível para cortar pedaços da roupa da artista, que permanecia sentada e praticamente imóvel. Nesse filme, mesmo que a gente não veja cortes visíveis de planos, não se trata de uma imagem fixa. Albert Maisel utiliza a câmera na mão, recurso típico do cinema direto, para se aproximar do rosto de Ono, revelar um olhar tenso quando um participante mais ousado corta grande parte da sua roupa. Maisel segue o corpo desse participante até ele desaparecer no escuro da plateia. Ele perde um pouco a imagem enquanto ele sobe ou desce do palco, enquanto ele reenquadra ou procura o foco. De fato, é bem provável que não seja um único plano sequência, que haja montagem. Porque o David Maisel afirmava que eles procuravam montar os filmes com um mínimo de estruturação dos eventos feitos pelos cineastas. E também é provável que o evento tenha durado muito mais do que os 8 minutos do filme. Mas isso não impede que esse filme nos provoque uma forte impressão de realidade, uma impressão de tempo real, de que estamos vivenciando aquele acontecimento. Isso acontece, por um lado, porque a ausência de cortes nos provoca essa sensação de tempo real. Parece que é um único plano de sequência, mas também, e muito mais, pelos enquadramentos, pela identificação que sentimos com o corpo presente da câmera, com a forma como ela se move, se aproxima, procura o corpo de Ono. Aqui, os corpos envolvidos são da artista e da câmera. E o público, o espectador tardio, nós que estamos assistindo décadas depois, a gente se sente no corpo da câmera. O olho da câmera é o olho do espectador. O cineasta Jean-Louis Comolli, nesse livrinho aqui,
ele questionava o realismo cinematográfico, buscando, por exemplo, pelos cineastas do cinema direto. Esses cineastas que procuravam uma forma de filme, né, que fosse ou desse uma sensação de realidade. O Comolli afirmava que o realismo ele se dava, na verdade, por uma relação real, sincrônica, cênica, entre a máquina filmadora e o corpo filmado. Ele dizia, uma máquina e um corpo, pelo menos um, partilham uma duração que é feita da interação entre eles. Essa partilha, ela é real, não é virtual. Ela extrai a sua verdade da própria passagem do tempo, provocada pela máquina e, no mesmo instante, registrada por ela, como marcas desse desgaste no corpo filmado. Comolli afirma que a relação temporal de um filme ela é sempre presente. Não faria sentido a pressuposição que uma cena pré-filmada perderia sua intensidade de acontecimento intenso no público, uma vez que a intensidade do presente da tomada ela seria atualizada no momento da projeção. Comolli diz assim, é um paradoxo do cinema. O traço inscrito está sempre no passado, mas traz sempre consigo o presente da inscrição, um eterno presente. E ele continua, por quê? Porque se trata sempre do presente da projeção. Para um dado espectador, a projeção está necessariamente no presente e essa inscrição de imagens e sons que ela manifesta aos meus sentidos se inscreve no presente da minha tela mental. Sinto a inscrição cinematográfica como presente em relação ao tempo em que eu, espectador, estou compartilhando, estou vivendo. Nesse sentido, não haveria distinção de grau de veracidade da experiência de uma performance ao vivo ou de uma mediada pela imagem-câmera. De fato, como vimos nos primeiros exemplos, a substituição da presença ao vivo do público pela câmera permite até uma relação de intimidade muito maior com a situação filmada, pelo uso de diferentes enquadramentos ou recursos de zoom, mesmo sem montagem. É isso que eu sinto nos filmes dos Maisel. Nesse filme da Yoko Ono, a aproximação da câmera me permite ver o olhar de Ono, me permite ver movimentos sutis dos seus lábios e me provoca uma tensão que pode ser até maior e certamente diferente do que o que sentiu as pessoas que estavam lá presentes na ação ao vivo e que não podiam chegar tão perto dela quanto a câmera nos permitiu. Essa relação de intimidade com a imagem, ela é descrita pelo pesquisador brasileiro Arlindo Machado como uma das principais características da imagem em vídeo que diferenciam do cinema. Na época que ele escrevia, no início dos anos 90, havia de fato uma diferença fundamental entre essas duas mídias, o cinema e o vídeo. E ela estava no suporte, que o cinema feito em película e o vídeo em fitas magnéticas. Mesmo assim, a análise de Arlindo Machado continua atual, porque ela extrapola a técnica e encontra diferenças nas qualidades e relações da imagem que continuam válidas. Por quê? A gente consideraria, então, o cinema como aquele filme projetado numa imensa tela, naquela sala de projeção específica para isso. Aquilo é feito sem interrupções, no escuro, para várias pessoas simultaneamente que saíram das suas casas para compartilhar o espetáculo.
Já o vídeo é composto numa tela luminosa de tamanho muito menor, geralmente dentro do espaço íntimo da casa, muitas vezes com as luzes acesas, e no caso da transmissão televisiva, com intervalos. Usualmente, a imagem de vídeo apresenta planos médios e planos de detalhe, e muitas vezes os personagens mostrados no aparelho de televisão parecem estar em tamanho real, como se estivessem dentro da sala da nossa casa. No caso da videoarte, o espaço em que ela é apresentada também é diferente do cinema. Ela está dentro das exposições de arte em galerias ou museus. Isso reitera a proposição da presença daquela obra no espaço e tempo real da exposição. Mas como é que a gente pode pensar na nossa relação com os trabalhos de arte em vídeo quando essas telas estão na palma das nossas mãos? É certo que a nossa relação de intimidade com o vídeo ela só aumentou de maneira estonteante durante essa quarentena. Mas, se por um lado temos acesso instantâneo a um oceano de imagens de cotidianos íntimos, isso também banalizou um fascínio inicial que tais imagens podiam exercer. Vamos ver agora 2 videoperformances que participaram de um evento virtual em 2020. Esse trabalho do Fausto Grácia, que realizou em julho de 2020, no México.
Esse é o trabalho do Matias Reis, que realizou em setembro de 2020, em Campinas. Esses dois trabalhos que a gente acabou de assistir fizeram parte de um evento chamado Ciclo de Ações Performáticas, que foi exibido ao público por meio de transmissões ao vivo nas redes sociais, Facebook e Instagram. Em termos estruturais, o primeiro trabalho, de Fausto Grácia, utiliza um recurso de enquadramento em close-up no seu rosto. Ele escolhe a orientação vertical da câmera, que sugere o uso de um aparelho celular para captação, além de se tratar de um plano sequência. Tanto o plano sequência como o enquadramento, bem como a postura corporal que Fausto assume, procurando fazer contato visual com o espectador, eles colaboram para a produção da sensação de que estamos participando do desenrolar no tempo real de um acontecimento, tal como propõe Comolli. Esse uso do enquadramento focado no rosto, ele é muito eficaz para nos fazer sentir próximos daquele corpo que foi filmado. O cineasta francês Ingmar Bergman já dizia que o trabalho começa com o rosto humano. A possibilidade de se aproximar do rosto humano é a originalidade primeira e a qualidade distintiva do cinema. O filósofo Gilles Deleuze, nesse livro, ele denomina as imagens compostas por rostos em primeiro plano de imagem-afecção. Ele descreve o rosto como uma espécie de órgão que teria perdido a sua capacidade de movimento de extensão e seria como uma placa imobilizada, capaz apenas de refletir,
micromovimentos de expressão. Ele diz assim: o rosto é essa placa nervosa, porta-órgãos, que sacrificou o essencial de sua mobilidade global e que recolhe ou exprime ao ar livre todo tipo de pequenos movimentos locais que o resto do corpo mantém comumente soterrados. Essa imagem em primeiro plano de um rosto carregaria, portanto, a imagem de todos os afetos que passariam por todo o corpo e por todo o pensamento. O rosto, assim destacado em primeiríssimo plano, perderia os seus elos com o espaço e o tempo, com as coordenadas espaço-temporais. E isso faria dele uma imagem do afeto puro em sua expressão. É isso que vemos no rosto de Fausto, que se expõe quase que cientificamente, de frente, de perfil, de frente, de perfil. As suas mãos percorrem a pele do seu rosto e nossos olhos percorrem seus dedos alongados. Quando ele começa a derramar a água da chaleira, é o seu rosto, a sua expressão, que carrega a sensação incômoda, que nos faz perguntar a nós mesmos: será calor? Será frio? A mudança da coloração na sua testa confirma essa sensação de desconforto. A nossa capacidade de empatia, de nos identificar com o corpo observado, nos faz sentir mentalmente essa sensação tátil das mãos percorrendo a pele, da pele sofrendo com a água quente. O segundo trabalho, por outro lado, estruturalmente é bem distinto. Apresenta uma montagem de planos em câmera subjetiva e, inclusive, apresenta uma camada sonora adicionada, diferente de todos os outros que a gente viu agora. Ele não usa som direto. A escolha do enquadramento, da montagem, bem como o foco sutil, ora na bola, ora na rede, traz para o espectador, traz para nós uma sensação tátil muito forte. Aqui já não se trata de uma identificação por meio da imagem afecção, mas é o uso da câmera subjetiva que provoca um dado de performatividade. Ou seja, eu não sou uma testemunha do corpo do artista realizando uma ação. Eu sinto que eu estou a realizar a ação de tentar pegar a bola. Os dois trabalhos, ambas as imagens, se desenvolvem para mim no meu espaço íntimo, na minha casa, na palma da minha mão. Aqui mais uma confissão, eu não assisti no celular, mas na tela do computador, assim como todas as outras que eu apresentei aqui. Mas elas foram exibidas primeiramente pelo Instagram. Então a maioria das pessoas assistiu na tela do celular. Mas eu me pergunto, o que significa? Que efeito produz essa relação tão profana com esses blocos de sensação que esses artistas me endereçaram? Eu poderia estar assistindo deitada na minha cama, ou até mesmo no banheiro. Eu poderia desligar a transmissão a qualquer momento, caso não me agradasse. E o que pensar, então, dessa proporção do tamanho da tela?
nós vimos que a presença dos corpos nas telas, embora careçam de dimensões concretas, podem permitir proximidades, recortes, montagens que a presença diante do corpo no espaço concreto às vezes não permite. O simples compartilhamento de um tempo e espaço com outros corpos também não é garantia de que isso vai ser uma experiência intensa, uma experiência estética. O filósofo alemão Hans Ulrich Gumbrech, ele propõe que a nossa vida cotidiana ela é tão centrada na consciência, na mente, no pensamento, nessa virtualidade do pensamento, que é isso que nos faz desejar tão intensamente a presença, a tangibilidade. Mas ele diz que mesmo ela, a tangibilidade, a capacidade de tocar, não seria mais do que um fenômeno de impressão de presença. Os fenômenos de presença que poderíamos experimentar, eles já estariam em si mesmo marcados pela ausência. E é a ausência do outro, do toque, do olhar direto, do cheiro, da pulsação da carne, que me faz aceitar, imaginar ou mesmo recriar em meu pensamento a presença desses artistas na palma da minha mão. Mas quando puder, eu prefiro poder abraçá-los no final.